Minas S.A. Temporada Governança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Hoje na temporada Minas S.A. Governança, eu estou com a Eliane Ramos, diretora da PI Brasil. A gente vai falar muito sobre gestão hoje, eu estou muito alegre porque é uma mulher, eu vinha de vermelho também, mas ela arrasou, só da Eliane hoje. Eliane, muito obrigada pela sua aceitação do convite, estou muito feliz porque a Eliane faz o maior sucesso, gente, nas palestras. Ela fala de uma maneira muito clara, muito transparente sobre tudo o que um gestor, uma liderança precisa saber nesse mercado de trabalho hoje cada vez mais complexo, digamos assim, né? Cada vez mais cheio de facetas. Tudo bem, Eliane? Tudo obrigada. Bem. Muito obrigada, Helenice. Sempre um prazer. Aceitar um convite seu é um privilégio, né? Não é a primeira vez que a gente está juntas, já estivemos juntas. O Jornal O Tempo, muito importante para todos nós. E essa troca de ideias é super importante. E a gente está sempre aprendendo. Em cada conversa, a gente aprende bastante. A comunicação é super importante. E a comunicação é um dos maiores desafios quando você fala da liderança. E a gente pode fazer uma analogia muito com você, que é uma jornalista. Então, olha só, você chega contaminando, você chega com alegria, você chega motivada para fazer. Quando a gente faz o que a gente gosta, com esse brilho nos olhos que você tem, é o melhor que cada líder, que cada profissional precisa sentir e realizar dentro das organizações. É isso que a gente precisa, gente feliz, gente motivada. O pessoal, quando fala que se diverte trabalhando, né, é por isso que dá certo. E é isso mesmo, na prática. Se você levantar, ai meu Deus, hoje eu tenho que trabalhar, acho que não dá nada certo. O dia não dá nada certo. Péssimo. Se você ficar só reclamando que as coisas não estão boas, a energia, ela precisa circular. E a partir do momento que a gente está com pessoas que têm uma energia que nos faz bem, isso aumenta muito a produtividade no trabalho. Então, você acordar uma terça-feira, esse dia bonito, organizar né, a conversa, organizar essa entrevista, ler um pouco. Olha só, é o interesse que a gente faz. E é assim que a gente faz as coisas funcionarem, é assim que a gente produz um belo resultado. E a gente tem que... As pessoas precisam pensar cada vez mais nisso, refletir com muita firmeza, para que elas se sintam bem, isso é super importante. Essa autoestima das pessoas. Ninguém quer conviver com energias que estão para baixo. Não. E se a gente entra num ambiente onde as energias estão assim... Hoje quando você chegou, você falou, que energia boa! Eu falei mesmo, a casa da Eliane, os quadros, as cores, né? Muita cor. Aí isso levanta mais ainda o astral da gente, Eliane? Levanta. E tem tudo a ver com a nossa vida profissional também. Sabe por quê? Porque a gente tem que fazer história. O repertório é um grande diferencial que a gente traz. E cada coisa a gente tem que ter uma história. E a gente tem que honrar aquela criança que a gente foi, honrar os nossos pais, honrar a nossa criação, os valores que a gente aprendeu. Isso é super importante. Então, como que faz diferença, não é? Faz diferença. O berço, né? Isso. Uma coisa séria, mais séria do que as pessoas imaginam, não é? Muito mais. E o berço tem a ver com os seus valores. É você dizer não para as coisas que você não acredita, para as pessoas que você não quer conviver. Porque fala a verdade, Helenice, a gente chega uma hora da vida da gente que a gente quer mais conexões sadias. A gente quer mais essa qualidade dos relacionamentos. Sim. Isso é muito importante. E saber falar não é difícil. Não é fácil, difícil. Mas a gente treinando, a gente aprende a falar não. Falar não para as coisas que você não concorda. E a governança tem tudo a ver com isso. A governança é aquilo que acontece quando ninguém está vendo, né? Isso é muito importante, porque não adianta você ter uma governança clara, as coisas bem fundamentadas. Se na hora que você fecha a porta, que na hora se você está ali dentro, as coisas não acontecem do jeito que está escrito. Então, é muito importante isso. Para você, o que é governança, Eliane? Olha, a governança é nada mais que que você desenhar as estratégias. O que você quer?
que você aceita, o que você não aceita. Como é que você pode criar um ambiente para que as pessoas se sintam mais felizes, mais motivadas, criando um processo de desenvolvimento das pessoas. É esse cuidado de todo, é fazer essa governança, governar, né? Vem do governar. Então, é você identificar o seguinte, qual que é a cultura dessa empresa? Qual que é o estilo dessa empresa? Como é que eu posso fazer com que as pessoas se sintam bem dentro dessa cultura? Mas que essa cultura, ela acontece no dia a dia. Ela acontece num café que a gente vai tomar, ela acontece num encontro, numa reunião, as coisas estão ali. Porque não adianta nada falar, eu trato muito bem as pessoas, eu trato com dignidade, eu trato com respeito, eu tenho esse cuidado. Que na hora ali de uma reunião, é aquela confusão, nada disso acontece. Aquela lavação de roupa suja, não é? Um ataca o outro. E cada hora a empresa vai para um lado. Isso acontece muito, né? Então esse direcionamento é muito importante. Porque como é que a gente vai conviver se um vira para a direita, outro vira para a esquerda? Como que a gente convive dessa forma? A gente precisa de um direcionamento. Então essa governança é esse cuidado que a gente vai ter com a organização. E que os valores precisam estarem muito alinhados para todo mundo. Valores que são inegociáveis não sobrevivem nessa cultura. E aí as pessoas vão sentindo assim, esse lugar talvez não seja para mim. Esse lugar não seja para mim porque eu não estou sendo valorizado. Porque não estou ganhando bem. Não estou ganhando. Não estão me ouvindo. Não estão. Né? Quais são os valores? A escutatória, não é? É tão difícil, não é? Tão difícil. A gente quer ficar falando. E a gente não para ouvir. E é um papel da liderança, é um papel da empresa, e isso faz parte muito da governança, essa escutativa. Entender que as pessoas têm necessidades que são diferentes. E que todo mundo tem seu problema. É claro que a gente quer uma energia boa e tudo, mas fala a verdade, todo mundo tem suas dificuldades, não é todo dia que a gente acorda bem, cada um no seu canto, passa o seu tanto, a gente tem todas as dificuldades. Então, assim, é estar atento. Então, é estar atento a esse sentimento que a pessoa pode estar trazendo para o trabalho. E como é que eu posso criar um ambiente seguro para a pessoa chegar e falar das suas dificuldades. Esse é o papel da liderança, esse é o papel da cultura, que é essa escutativa, essa empatia. A gente fala muito, né, Lenice, desse líder mais empático, desse líder mais carismático. Inspirador, né? Inspirador. O líder, eles precisam inspirar as pessoas. Mas também as pessoas, né, os funcionários, precisam inspirar esses líderes. É uma coisa de mão dupla. Não é só o líder que tem que ser um super-homem, que tem que dar conta de tudo. Não. Só ele não aguenta carregar a carruagem toda, né? Não aguenta. Então, o que as pessoas... É o time. Time é fundamental. E é isso. A governança, ela tem toda essa estratégia para esse cuidado do time. Mas a gente tem o orquestrador, que é o líder, é super importante. Mas tem que ser um papel de mão dupla. Não é esperar que tudo venha dele. Como é que eu posso desafiar esse líder? Porque como é que esse líder vai se sentir motivado se ele não tem um desafio da própria equipe? Você sabe que como eu converso, não é muito com muitos CEOs, eu vejo isso muito. Por exemplo, o Gustavo Werneck da Gerdau falou assim, eu tenho que contratar gente melhor do que eu para dar resultado na empresa. Né? Ele tem que descentralizar. E não é só ele que fala, são vários líderes que falam isso. Esse não ter medo da concorrência, né? Porque claro. É só assim que a empresa vai e leva adiante a cultura dela. Isso. Olha só um exemplo que você traz do Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Um líder traz com ele outros grandes líderes. E ele está ali para estimular as pessoas que sejam melhores. Porque se ele não tiver um time, como é que as coisas vão acontecer? E ele traz um ponto muito interessante, né? Ele deve ter falado na entrevista, e ele está sempre falando isso, que ele foi para o Butão, estudar sobre felicidade. Então, olha só, um líder, um CEO de uma grande empresa, falar sobre felicidade no trabalho. Não é uma coisa que há um pouco tempo atrás não se falava. Não se fala. Então, a gente, olha só, a felicidade tem tudo a ver com esse bem-estar, como é que as pessoas se sentem dentro da organização, e tem tudo a ver com esse ambiente mais seguro. O Gustavo contou um caso, a gente fez um painel juntos e ele contou um caso muito interessante. Ele falou que um funcionário dele chegou para ele e falou assim, Gustavo, o que você precisar de mim, eu estou aqui. Você não sabe a admiração e a gratidão que eu tenho pela sua empresa, pela Gerdau. Ele falou, mas o que aconteceu? Minha filha estava muito deprimida, minha filha estava num sofrimento muito grande, eu estava com muito medo de perder a minha filha e a empresa cuidou, minha filha foi na psicóloga,
tem um programa todo do cuidado da família, do cuidado dos funcionários. E a minha filha hoje está muito bem, está estudando, já vai formar. E eu tinha um medo, a minha família, eu estava sofrendo muito pelo sofrimento da minha filha. Então, eu sou eternamente grato, porque a minha filha foi curada. E a minha filha foi curada porque a Gerdau tinha uma equipe que conseguiu cuidar, que deu esse cuidado. Então, olha só, eu tenho muita gratidão. Olha que história bonita. Empresa não é só parede, não é só performar, dar resultado para os acionistas, né? Ela tem que, além de devolver tudo para a sociedade onde ela está, né? Ela tem que estar com um time sadio, né? Tem. Se as pessoas não estiverem sadias, e não é só a saúde física, ela é super importante. A gente não vai ao médico, não faz check-up, mas essa saúde emocional cada vez mais está pesando. Nossa, tanto é que vão até regulamentar, né, com a NR1. Agora é lei, a NR1 agora é lei. Então, olha só, ano passado, 2024, foi o ano que a gente teve mais afastamento por problema de saúde mental. E qual que é a dificuldade, né, Helenice? As pessoas têm muita dificuldade para falar de algum problema, de um sofrimento. Olha, eu não consegui acordar essa terça-feira, essa segunda-feira, porque eu não dormi, estou chorando o tempo inteiro, eu não tenho força para levantar. Porque uma coisa, a pessoa está estressada dessa forma, uma outra coisa, ela está cansada. Ela está cansada, ela consegue arrumar essa força. Mas o problema de uma depressão, de um burnout, a pessoa não consegue produzir, a pessoa não consegue, às vezes, levantar da cama, ela está deprimida. E aí ela não tem coragem de falar disso. Ela está numa camisa de força. Está numa camisa de força. Das emoções dela. Porque ela vai falar, se ela tiver uma gripe, eu estou gripada, ela vai falar, estou com uma dor no estômago, ela vai falar, mas disso ela não vai falar. Então, quando tem uma empresa onde tem essa abertura, um canal onde a pessoa consiga falar dessas dificuldades, tanto delas como da família, porque tudo da família interfere. Quem é pai e mãe sabe. Pai e mãe só é feliz se os filhos estiverem felizes. E antigamente as pessoas falavam assim, bom, agora fecha a porta, deixa os problemas lá fora e vamos trabalhar. Isso não existe mais, né? Isso não existe mais. Tudo interligado. Tudo interligado. A gente leva os nossos problemas pessoais para a empresa e a gente vai levar os problemas da empresa para a nossa casa, para a nossa vida pessoal. Uma das coisas que mais motiva, e os dados nos mostram, motiva as pessoas dentro das organizações, são o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E aí, essa juventude, Helenice, ela cutucou a gente muito bem, para mostrar que a gente tem que ter esse cuidado. O cuidado com você mesmo, porque tudo começa primeiro com você. Atividades, aquele óbvio que precisa ser falado. Atividades físicas com regularidade, alimentação adequada, qualidade do sono. Quantas horas que as pessoas estão dormindo? A gente estava conversando ontem, rapidamente, né? Você virou e falou assim, Eliane, as pessoas às vezes publicam as coisas de madrugada. Você me falou isso, eu fiquei com isso na cabeça, Helenice. Porque não dá tempo durante o dia. Não dá tempo durante o dia, vai fazer de madrugada. Vai para de madrugada. Gente, nesse mundo doido que a gente está vivendo, dormir, né? É hora de dormir. As pausas são muito importantes. E quando a gente tem esse programa de bem-estar dentro das organizações, e a pessoa buscar também não ficar esperando tudo das empresas, claro, né? A gente tem que ser protagonista da nossa vida. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa história. Tem que fazer a nossa história, tem que fazer assim, tá ruim, busca uma amiga, encontra com alguém, vai falar com sua liderança, com um par seu, olha, eu tô passando por essa dificuldade e tudo. E vai fazer uma terapia, né, gente? Por favor, né? As empresas hoje têm. Você pode fazer terapia, tem um psicólogo lá. Pois porque o profissional, ele está tarimbado, já treinado para ouvir e ver qual é o seu problema ou não, né? Mas existe ainda essa vergonha da pessoa de falar, eu tive que procurar um psiquiatra, eu tive que procurar um pode ser terapeuta. Que exista ainda. Ainda tem esse estigma? Olha, eu acho tô doido. A gente só procura esse povo quando tá doido. Eu não acho isso, não. Eu faço terapia toda semana, adoro. É autoconhecimento. É autoconhecimento, e autoconhecimento é tudo. Eu fiz terapia, eu fiz psicologia. Você é psicóloga, né? Sou psicóloga, então eu fiz terapia, eu fiz análise, fiz durante muitos anos, retorno em alguns momentos, quando eu vejo que as coisas estão mais pesadas. A gente tem que buscar ajuda, a gente não pode ter vergonha de buscar ajuda. É o poder da nossa vulnerabilidade, a gente não dá conta de tudo, a gente é humano, a gente tem as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Talvez, Helenice, a mulher ela tenha mais coragem para buscar essa ajuda, porque ela conversa com uma amiga, ela conversa com a mãe, com a irmã, ela abre mais. Talvez o homem
Dependendo, pode ter um pouco mais de dificuldade. Mas uma coisa que a gente tem que falar, não hesite em buscar ajuda. Se tem alguma coisa te incomodando, vá buscar ajuda. Conversa com uma pessoa, conversa com a outra. Sabe uma pergunta interessante que a gente pode fazer? Outro dia eu estava pensando, eu ouvi o seguinte, a pessoa virou e falou assim, pensa sobre você, que eu acho que tem muito do autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento é a gente se conhecer, saber os nossos pontos fortes, o que a gente é melhor. O que as pessoas mais te buscariam quando ela tem uma dificuldade? Quais são os problemas que as pessoas acham que você mais poderia ajudá-las? Seus soft skills aí. Né? Aí eu fiquei pensando, bom, algumas pessoas me procuram porque estão em transição de carreira, estão querendo mudar a carreira, que estão querendo se conhecer mais, querem criar um clima na empresa, né, um clima mais otimista, mais motivador. Amigável, né? Então, enfim, as pessoas buscam. As pessoas, às vezes, buscam também porque elas estão com algum problema pessoal, que pode estar interferindo. Então, assim, ajudar as pessoas faz bem pra gente. Escutar as pessoas faz bem. E, às vezes, você não vai dar conselho, porque se o conselho fosse bom, a gente... Nossa, vendia, né? Desse velho ditado. E a transformação, ela tem que ser de dentro para fora, mas a pessoa tem que querer buscar essa transformação, senão não adianta também, né? Ela pode ter todas as ferramentas à disposição, toda a tecnologia e daí, né? Se a pessoa não quer, essa motivação vem de dentro. A gente tem a motivação que vem de dentro, que são as suas necessidades motivadoras, né? Que tipo de ambiente que esse líder mais empático deve criar para que essas pessoas se automotivem. Isso pode ser um estímulo da empresa, um estímulo dessa liderança, mas ela vem de dentro. É aquela história, se você não tiver uma autoestima grande, se você não tiver o autoconhecimento, como você trouxe muito bem, uma autoestima, gostar de você, quem que vai gostar? Né? E dentro disso... Vai ver tudo preto e branco. Tudo preto e branco. E dentro disso, entender quais são os seus talentos, o que faz melhor. Dentro dessa pergunta, acho que ninguém me chamaria para cantar. Você já tentou cantar? Já, mas eu não tenho jeito, eu não consigo. Então é uma coisa que acho que ninguém nunca me chamaria para cantar. Meu Deus. Não tenho ritmo. Enfim, são coisas que a gente não faz bem, mas que a gente tem prazer em ver quando uma pessoa faz bem. Todo time, Helenice, precisa de uma complementariedade de talentos. É uma complementariedade, ninguém é igual. A diferença é que faz o crescimento dentro da empresa. Então, quando a gente fala de diversidade, é de raça, de gênero, de idade, mas a diversidade de opiniões, a diversidade das pessoas colocarem as coisas de forma diferente. É o contraponto. O contraponto, é no contraponto que a gente cresce. E é com a dor que a gente cresce também. Só na dor. Quando eu fiz teatro, o professor falava, meninos, atenção, só na dor que o ser humano cresce. Porque na hora da alegria, todo mundo está curtindo ali, é uma delícia, né? E é na dor que a gente fica mais maduro. É na dor que a gente aprende a falar mais não. Aprende a cair e se levantar, a cair e se levantar, que não é fácil. Que não é fácil, né? Nem todo mundo se levanta. Nem todo mundo se levanta. É na dor que a gente diz que as coisas que eu não combino com esses valores e que eu não posso ser conivente com valores que não são parecidos com o meu, e com os meus. E isso é muito da cultura, porque a cultura que a gente vê de fora é o que a gente enxerga, mas na hora que a gente está lá dentro, na hora que a gente senta numa determinada cadeira, é que a gente percebe, isso aqui não é para mim, eu não concordo com isso. Quais são os valores assim que são inegociáveis, Eliane, que você vê que as pessoas te procuram e elas estão com aquele bichinho ali dentro incomodando e às vezes não detectam, e aí você entra com o seu trabalho nessa gestão? Olha, eu acho que o maior valor inegociável que a gente tem é a ética. Antigamente, em toda a descrição de cargo, a gente colocava assim, que a gente quer uma pessoa ética. Nossa missão. É missão. Mas isso é óbvio. É a ética. Né? Obrigar que traz muito com os nossos valores. Então, se esses valores estão desalinhados, se são coisas que essa governança não permite, que as boas práticas de governança, o compliance não admite, pronto. Primeira coisa, diga não, saia fora. Não dá para ser nebuloso. Não dá para ser, não dá para conviver com isso porque você vai ser conivente. É a primeira coisa. Mas agora tem outras coisas também. Mudou um pouco. Que é muito esse lado emocional. Pessoas não adianta você ter um líder que traz belíssimos resultados, que tem uma produtividade maravilhosa, mas que ele não sabe lidar com as pessoas.
Isso ainda tem muito no mercado? O comando e controle existe, o comando e controle. Centralização. Uma centralização muito grande. Medo. Arrogância, esse medo que você fez de estimular as pessoas, dele pegar o lugar, dele sentar na cadeira junto. Estou ensinando aqui, mas amanhã vai estar no meu lugar. Vai estar no meu lugar. Que bobagem isso. E algumas pessoas falam, para que desenvolver as pessoas? Gasta muito dinheiro. Vai custar muito mais se você não desenvolver. Então, se você tiver o tempo inteiro aquela sombra que você não pode ter pessoas melhores que você e construir pessoas melhores, isso vai ser um grande problema dentro das organizações. Você vai ficar com uma equipe limitada, a empresa não cresce, vem a concorrência e vai sobrar para você, porque o seu resultado não vai ser bom se você não tiver um time. Quais são as pessoas que querem trabalhar para o resultado de um time, para o resultado de uma liderança, quando ele não se sente valorizado? Quando ele não se sente respeitado. Pode até ganhar bem, mas chega um momento que... Chega um momento que fala... Helenice, as pessoas... Aquilo que a gente estava falando muito da motivação. Então, esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é muito importante. E a qualidade dos relacionamentos. Os pedidos de demissão voluntários dentro das organizações, a maioria vem de... Eu não consigo mais conviver com aquela minha liderança. É um ambiente que não me faz bem. Tóxico, né? Tóxico. E o relacionamento com meus colegas. Ou é relacionamento com o líder, ou relacionamento com os colegas. As pessoas não pedem normalmente demissão, elas não pedem da marca. Elas pedem daquele ambiente. Daquele líder que é tóxico. Então, se eu estou adoecendo, se está fazendo mal para mim, para que eu vou entregar a minha saúde só pelo dinheiro? Eu vou buscar um outro lugar onde me valorize. Que as empresas vão continuar existindo, né? Só que a gente pode morrer disso também. A gente pode morrer, a gente adoece. Olha o problema da NR1. É isso. Porque líderes tóxicos estão adoecendo as pessoas, ambientes tóxicos. E como que ainda tem mercado, né, para esse tipo de pessoa, né? Que a gente está numa época assim de tanta tecnologia, né? Todo mundo discutindo aí IA, né? E soft skills, que são mais importantes que os hard skills, né? Isso. E aí chega no ambiente, você vê que da teoria para a prática tem um gap aí, né? Papel aceita abismo. tudo. Continua essa máxima. Na hora que vem as pessoas, aí que vem o grande desafio. Não adianta só você falar, você tem que parecer. Então, a gente pode ter uma noção do que é, mas é na hora que você vai comer aquele saco de sal mineiro, fala muito isso. Fala, não fala? Tem casamento, minha mãe falava assim, tem que comer um saco de sal junto todo dia pro casamento. Né, se perenizar. Então, e no trabalho também. No trabalho acaba também, sendo, né? No trabalho acaba sendo. Engolir um sapo ou o brejo inteiro, né? Coisas. E a maturidade rima muito com a felicidade. Fala a verdade. A gente vai chegando numa idade... não é? Você não é outra pessoa agora do que quando você tinha 20 anos? Muito. Ótimo, maturidade. Não é? Eu acredito assim, quando a gente é mais novo, são tantas picuinhas que a gente... Nossa, muito drama. Muito drama para as coisas. E hoje em dia fica tudo tão mais fácil para você tomar decisão, para você falar, olha, isso eu não quero, eu não posso compactuar com isso, eu tenho que tomar decisão. Helenice, esse ano foi um ano muito, assim, eu acho que a gente está sempre crescendo, desenvolvendo, mas esse ano foi muito importante porque eu tomei decisões muito, muito sérias e, assim, de dizer não para algumas coisas que eu não gostaria de continuar. E isso faz tão bem para a nossa saúde. Dá um alívio, né? Porque quando a gente vê que o cortisol está aumentando mais, que eu estou ficando mais estressada, que eu já chego em casa, porque quando a gente não está bem batendo, e que eu já chego em casa descontando, no cachorro, assim, eu desconto. Gente, é hora de você parar, por isso que o autoconhecimento é muito importante, falando o que isso, o que está fazendo mal para mim? Deixa eu tirar essas coisas. Isso é muito importante. E isso é a maturidade e a coragem. E a vida hoje não é uma corridinha, a vida hoje é uma maratona, o tempo inteiro você tem que estar. E tá tudo exposto, todo mundo quer expor nas redes sociais, né? Aí vem os dramas corporativos, como a gente viu recentemente aí, né? Caso de adultério, né? Entre funcionários de uma mesma empresa e que aí acaba com a vida da pessoa para ela se refazer ali, né? Como que faz para lidar com uma coisa dessas, né? Isso acontece, né, Eliana? Acontece, mas isso nos ensina muito. Isso nos ensina muito, porque não adianta você só aparecer, você tem que ser. Aquela história que você está parecendo que é um líder dessa forma, né, um grande CEO de empresa, e dentro da empresa praticando dessa forma,
Não é bonito. Não. Não é. Não é. O que ele poderia fazer de diferente ao lidar com isso? O exemplo que move, né? O exemplo. A gente vive de exemplo. O tempo inteiro a gente não dá exemplo para os nossos filhos, a gente não tem que dar exemplo. Aí, dentro da sua pergunta, Helenice, a governança é isso. É o exemplo, mas é o exemplo praticado. Não adianta só falar. Você tem que mostrar com as suas ações. E quando as suas ações não estão de acordo com aquilo que você representa, com aquilo que está lá dentro do compliance da organização, da governança, as coisas não vão funcionar, dá esse choque. E aí é uma perda grande. E todo mundo está exposto, né? É LinkedIn, é Instagram, né? Todo mundo querendo passar uma imagem ali, e às vezes não é nada daquilo, e a gente ainda tem que se preocupar muito com esse lado, né? É gente querendo fazer a rede social de terapia, né? Expondo a vida ali. Quer dizer, o que você fala com os executivos quando eles te procuram em relação a isso, né? Porque a PI, ela tem, a PI Brasil é uma empresa norte-americana, né? Desse treinamento de gestão de líderes, né? Como que é esse trabalho seu? Olha, eu costumo falar que eu sou geração Z da minha época. Então, que é isso, hein? É o seguinte, diz que a geração Z vai sempre empreender. Eu, com os meus 20 e poucos anos, eu larguei uma empresa, né, um cargo tradicional e fui empreender. Uma empresa de tecnologia ligada à área de gestão de pessoas. Que acaba que tem um IA por trás, que acaba a área de gestão de pessoas. Isso há mais de 30 anos, Isso né, há mais de Eliane? 30 anos. Como é que funciona esse trabalho na prática? Como que foi essa sua trajetória dentro da PI há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Primeiro, eu acredito muito na sorte, no destino. Eu falo que eu sou a minha geração Z da minha época, porque eu conheci essa metodologia com o Eumano. O Eumano é um grande mentor, um grande líder. Ele trouxe isso para o Brasil. E eu conheci como cliente. E eu fui me apaixonando pelo programa, pelo que ele trazia. E, principalmente, pela liderança que ele exercia, pelo brilho nos olhos dele fazer. O Eumano, ele foi presidente de um grupo grande, de mais de 30 empresas, e ele resolveu trabalhar muito nessa área de pessoas, porque ele via que o grande desafio era esse cuidado das pessoas. Ele foi para os Estados Unidos buscar ferramentas, buscar coisas para que ele fosse um líder melhor, né, um acionista, um presidente melhor, e ele encontrou essa metodologia. Ele falou, que vontade de fazer isso na minha vida. Então, ele acabou que nas mudanças da vida que acontece, ele trouxe essa empresa para o Brasil. Eu tive a oportunidade, a sorte de estar numa empresa que esse presidente dessa empresa foi para Harvard fazer um treinamento, conheceu essa metodologia lá também. Coincidentemente, ela estava vindo para o Brasil. A gente começou usando inicialmente tudo em inglês. E eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela tecnologia, ligada à área de gestão de pessoas. Me conta o que é essa metodologia? O que é essa metodologia? Ele vem das iniciais Índice de Previsibilidade. O objetivo é prever como é que as pessoas irão se comportar no trabalho. A gente vai fazer uma radiografia das características comportamentais, que a gente pode chamar de soft skills, power skills, características comportamentais. Então, a gente vai identificar quais são os pontos fortes. Qual que é a melhor aptidão? Qual que é o DNA desse profissional? Qual que é a melhor aptidão? O que ele faz melhor? E dentro disso, colocar ele numa posição certa, com aquele time certo. Então, a gente vai identificar as características comportamentais, mas a capacidade de aprendizagem. Como é que é a velocidade e capacidade de aprendizagem desse profissional? E mais que isso, é uma ferramenta de gestão. Então, a gente treina os principais líderes das organizações, a gente treina o N1, o N2, juntamente com o RH, porque é o RH que vai criar todo esse projeto, para que eles entendam melhor das pessoas. Nossa. Nada mais que é isso tudo que a gente está falando, o lado humano do gerenciamento. A gente tem as competências técnicas, sim. O Fórum Econômico Mundial colocou que as competências técnicas têm hoje um peso menor do que as competências comportamentais. Porque o técnico a gente aprende. Talvez ele não seja tão hard, talvez até seja mais soft, mas mudar comportamento é mais difícil.
Helenice, olha só, a gente começou falando muito aqui da comunicação, né? Você é uma grande jornalista e tudo. Obrigada. Como é que você ensina uma pessoa a ser uma Helenice? A trazer essa característica de comunicação, de persuasão, de fazer perguntas inteligentes? É difícil. Você tem Mais de 3 décadas. mais de 3 décadas de aprendizado, mas você tem uma aptidão. E botar isso, o cérebro fazendo sempre, toda fazendo semana. sempre, mas você tem uma aptidão. Mas, e além de estudo, né? Cursos, teatro, que ajudam muito, né? Comunicação, locução, né? Mas é uma coisa também que vem com a gente, não é? Que Tem uma aptidão aí, tem um DNA que você desenvolve ou não. Verdade. Todo mundo pode desenvolver. Mas tem algumas coisas que são mais fáceis de serem desenvolvidas. Outras, o custo pode ser muito maior. Pensa só, imagina você sentada numa cadeira, atrás de um computador, sem se relacionar com as pessoas. Ai, Deus me livre. Sem se comunicar com as pessoas. Não, trabalhando não dá certo, planilhas. Excel o tempo inteiro, planilha, dados. Por quanto tempo? Mata a pessoa ali. Quanto vai custar isso para sua saúde? É isso. Só para pagar boleto? Só para pagar boleto? Gente, é muito Gente, pouco. não é só para pagar boleto, Não. porque o boleto vai... A vida não é só isso. Não é só isso, vai custar na sua saúde. É. Então a gente tem que encontrar aquilo que nos dá prazer. É fácil falar isso? É difícil? É claro que na prática é bem difícil. É né? difícil. Se colocar no lugar do outro, né? Às vezes eu vejo, assim, algumas pessoas vão falar e ficam um pouco nervosas. Aí eu falo, gente, mas eu não entendo isso. Aí depois eu comecei a me colocar no lugar da pessoa. Eunice, pensa bem, né? Não é. O cara comanda a empresa, mas falar ali com essas câmeras todas, os meninos filmando aqui, luz na tua cara... Não faz isso todo dia, não faz isso toda semana. Né? Não é o automático nem com todo dele. o media training do mundo. Claro. Cada um tem o seu estilo. Né? Cada um tem seu então, estilo. acho que é respeitar isso também. Mas é difícil. Né? Que a gente quer que as pessoas caminhem do mesmo jeito da gente, né? E aí... É muito mais dá fácil. Esse choque. Dá esse choque. É muito mais fácil a gente conviver, talvez, com as pessoas que são mais parecidas, o estilo mais parecido. Agora, é aquele diferente, é aquele que vai trazer um ponto de vista diferente, que vai ser a complementariedade. Que vai agregar valor. Que vai agregar valor. Você, com isso tudo, você chega, você vai fazer a entrevista, mas não, você teve uma equipe toda aqui para chegar, cuidar, organizar, ligar a câmera, ver o melhor local, a luz. Sim. Olha só, você não estaria aqui fazendo essa entrevista se você não tivesse uma equipe fantástica por trás. Olha o Júnior e a Chiara aí. Casal 20 aqui, obrigada por existirem. Mas é isso, isso. A gente precisa. É um trabalho de equipe. E que me deixam à vontade. Que te deixam à vontade, que você gosta de estar com eles. Exatamente. Imagina falar assim, nossa, eu vou lá fazer uma entrevista e tudo, mas eu vou encontrar com fulano. Eu não quero. Isso vai ter um sofrimento para a pessoa. Vai azedar. Vai azedar. E a gente precisa ter esse autocuidado. Isso é muito importante. E isso a API faz muito, né? Então a gente é um questionário que você coloca eu vou aplicar em você, nós vamos para te dar, ai, meu Deus para te dar um resultado. Primeiro, tudo começa. A inteligência emocional hoje é muito importante. Então tudo começa com o autoconhecimento. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos de atenção? O que eu faço melhor? Para eu fazer a minha autogestão. Como é que eu faço a gestão das minhas próprias características? Lenice, pensa bem, a gente está ali num trânsito, tudo tem vezes que acontece alguma coisa, dá vontade de xingar. Não é? Dá vontade de buzinar, sair do carro, né? Eu tenho que controlar. Como é que eu faço? E eu só faço a gestão das minhas próprias emoções se eu me conheço bem. Como é que eu faço a minha automotivação? Como é que eu faço como é que eu me energizo? O que me motiva? Tem tudo a ver com autoconhecimento. Como somos seres humanos, o tempo inteiro a gente está em contato com as outras pessoas. Veio uma pandemia e mostrou, olha, ninguém é feliz sozinho. Então, a gente precisa se conectar com as outras pessoas. Daí eu preciso ser uma pessoa mais empática, entender o que é meu, o que é do outro. Entender o que me faz bem, o que faz bem para esse outro. Para trabalhar uma comunicação mais assertiva que a gente estava falando. Por quê? A comunicação não é o que você fala, a comunicação é como o outro entende. A forma de comunicar com as pessoas são diferentes. Para que eu cuide melhor dos meus relacionamentos. Helenice, é a qualidade dos relacionamentos que impacta diretamente na qualidade dos resultados. Se eu tenho relacionamentos mais sadios, eu vou ter resultados mais fortes, eu vou ter uma produtividade melhor.
Existe uma pesquisa super interessante, a maior pesquisa de Harvard. E ela vai fazendo um questionário, ela vai acompanhando ao longo da vida pessoas diferentes. Pessoas que chegaram a serem CEOs, pessoas que trabalham, que são da operação, pessoas que são da área financeira, enfim, pessoas muito diferentes. E eles vão acompanhando, tanto fisicamente, fazendo o acompanhamento de doenças que podem aparecer, mas também na vida profissional dessas pessoas, na vida pessoal e na vida profissional. E aí, no final, quando a gente fala que a maturidade rima muito com felicidade, duas coisas interessantes. No final da vida, ninguém falou assim, nossa, eu deveria ter trabalhado mais. Não. Todo mundo falou, eu deveria ter aproveitado mais as pessoas que são importantes para mim. E tudo tem a ver, Helenice, quando você traz das mídias, dos celulares, dos smartphones. Gente, ele está roubando muito tempo da gente. Às vezes, a felicidade é curtir mais, é ficar olhando ali mais o que a pessoa está fazendo do que curtindo o que eu estou fazendo. É importante, é claro, aumenta a conexão e tudo, mas a gente tem que ter essas pausas, isso é super importante. Também acho. Eliane, e as mulheres? Você, nessa pesquisa da PI Brasil, você vê muita diferença nos resultados das mulheres para os homens? Olha, o comportamento é indiferente, homens e mulheres. São, por exemplo, a gente vai ver o grau da dominância, a capacidade que a pessoa tem de exercer influência sobre pessoas, fatos e eventos. Independe se é homem, se é mulher. Mas a gente vê que as mulheres, elas têm um lado diferente, que é o lado do cuidado, é o lado da atenção, é o lado do carisma, é o lado desse que a mulher, talvez ela tenha esse acolhimento maior. E essa é uma das diferenças que pode ser. Mas essa pesquisa da Harvard Tech que a gente estava falando, as mulheres trazem uma coisa interessante. As mulheres, no final dessa pesquisa, com a maturidade, né? Quando ela chega nesses 50, 60, quando ela está muito mais madura, ela é muito mais autoestima, ela tem esse cuidado muito maior, ela já sabe o que ela quer e o que ela não quer, que é super importante. Ela pensa o seguinte, eu paro muito mais de me preocupar com o que as pessoas acham que eu deveria ser. Eu sou muito mais eu. E é isso verdade. Que é a felicidade. E é isso que é a felicidade. Por isso que maturidade, né? A plenitude, rima muito com felicidade para a mulher. Pode ter umas limitações no corpo ali, né? Tem que fazer ginástica para ter massa magra. O corpo já não acompanha assim, aquele pique dos 20 anos, mas é muito bom, né? Essa questão da mulher, que eu queria falar um pouco com você também. Nos últimos momentos do Sérgio Leite, ex-presidente da Uzi Minas, eu almocei com ele falou assim, eu perguntei para ele, Sérgio, por que as mulheres demoram tanto para chegar ao cargo de CEO? Ele falou assim, olha, porque primeiro, a preparação para o CEO demora anos, né, décadas, não é assim de uma hora para outra, se formar um CEO para uma grande empresa. A mulher ainda tem uma série de questões, né? Família, filhos, né? Mas isso não é um impeditivo. A questão é persistir naquele caminho, que não é fácil. Mas a gente vai ver daqui a uns tempos uma maior quantidade de mulheres como CEO, mas ele falou que ainda demora, ainda, porque eu falo assim, eu falei com ele, nossa, eu entrevisto poucas mulheres como CEO. Né? Isso vai mudar daqui a uns anos? Ele não, vai demorar um pouco mais. Você acha também que a gente pode demorar aí umas 3 décadas para ver a maior quantidade de mulheres? Os dados nos mostram que sim, que vai demorar ainda, Deus. Que então, é mais ou menos isso mesmo. É isso mesmo, umas 3 décadas ainda para ter isso, mais ou menos isso. Qual que é, o que eu acredito muito? São degraus que a gente vai subindo na vida. E aí, às vezes, a gente tem esse degrau que pode estar... que tem um degrau, quando a gente vai chegando lá em cima, que é um degrau que pode estar meio bambo, meio torto, assim, e que a gente vai pensar o seguinte, como é que eu faço para subir mais um degrau? E aí a mulher pode ter uma dificuldade, porque ela pode ter virado mãe, ela pode ter escolhido uma outra coisa, ela abriu mão de algumas coisas, da carreira dela. Então, pode ser, essa virada é muito difícil. E talvez o homem tenha mais essa oportunidade de continuar subindo e não ter aberto mão de algumas coisas.
Mas assim, se ela abriu mão, ela tem que estar consciente disso. E essa virada é muito importante. Por quê? Uma coisa a gente sabe, as mulheres, elas investem muito mais no conhecimento, elas estudam muito mais. Eu acho que o olhar é mais detalhado também. É mais detalhe, mais do detalhe, mais desse cuidado, mais do cuidado com o outro, ela tem. Mas fazer essa virada, às vezes, é importante, porque é um degrau que está ali, que ela fala assim, será que eu vou conseguir subir esse degrau? Será que eu posso abrir mão de algumas coisas? E aí, algumas desistem por aí. Então a gente deve falar, nós não desistimos. Isso é bom, né, Helenice? Porque é custoso, sim. É custoso. Você tem que abrir mão de várias coisas. Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Tempo, não. Não dá para ter tudo. Esse equilíbrio é difícil. Algumas vezes você nunca vai conseguir. É humano. Eu assisti agora o filme do Super-Homem, não sei se você já viu. Ainda não, do cachorrinho lá, né? E é muito interessante, toda. Sabe por quê? É um alienígena, é um super-herói. Primeiro ele nos mostra o seguinte, ninguém é feliz sozinho. E para conseguir desafiar o status quo, para fazer as mudanças, ele precisa de um time. Então ele traz a Liga da Justiça. Não é ele sozinho. E ele traz coisas, reflexões muito importantes sobre o que é ser humano. Ser humano é a gente cuidar do outro. Ser humano é a gente ser empático. A gente ter essa empatia, entender qual que é a dor no outro e tentar ajudar. Ser humano é você escutar esse outro, é você se preocupar com esse outro. Ser humano é você criar um ambiente onde esse time, essa Liga da Justiça, ele faça cada um com o seu melhor, cada um com a sua aptidão. Ser humano é você errar. Você errar, você não conseguir subir esse degrau, você voltar alguns degraus, mas você sabe que lá na frente você tem. E ser humano é você ter as pessoas para te ajudar a virar esse degrau. Se você não tiver pessoas que tenha as pessoas que te ajudam na sua casa, as pessoas que te ajudam no seu trabalho, são suas amigas. Se você não tiver essas pessoas para te ajudar a fazer essa virada, você não chega lá. Essa rede de apoio, né? Essa rede de apoio. Agora, tem que gostar muito da sua companhia também, que eu acho que a gente dorme e acorda com ela, né? Nasce e morre com ela. Então, eu vejo isso às vezes, as pessoas, né, se refugiando no celular e não estão ali fazendo aquele trabalho com a própria companhia, não é? Essa coisa da religião, de ter outras situações na vida, né? Isso é muito desafiador também. Muito desafiador. Primeiro, né, tem aquele sambinha que fala assim, sabe quem perguntou por você? Ninguém. Se você não gostar de você, como é que você vai conseguir cuidar desse outro? Você tem que estar bem com você. E é muito desafiador fazer essas pausas. A gente perguntar qual que é o seu lado B. Isso é muito importante para você perguntar para os CEOs que você entrevista, para as grandes lideranças, o que ele faz para trazer energia para esse lado do trabalho. Então, é gostar de arte, é gostar de cantar um instrumento musical, é fazer uma caminhada, é viajar. Gente, esse lado B, essas pausas, elas são extremamente importantes para que eu tenha um potencial melhor para fazer a minha entrega no dia a dia, para que eu esteja ali presente. Isso é muito importante, você ter outras coisas que te estimulam. Liane, essa geração que está aí agora com 20 e poucos anos, ela vai chegar, como que ela vai chegar a esses cargos de liderança? Porque eu vejo que o pessoal às vezes chega e fala, ai, nossa, é muita responsabilidade, não quero não, vou embora. Né? E eu reparo que eles não têm apego assim, de construir histórias longas dentro das empresas. E para chegar a CEO, você mesmo já falou aí agora há pouco, né? A gente discutiu sobre isso, que são jornadas longas. Jornadas duras. Não é duras, de muito trabalho, muito final de semana para estudar, para se dedicar, não é? Muitas reuniões. Qual que é a preocupação com essa geração que está aí agora? Né? E, ao mesmo tempo, lidar com esse mercado, com essa falta de mão de obra e essa necessidade rápida de recolocação. O que você tem feito assim, para trabalhar melhor essa geração? Olha só, o importante é a gente entender que talvez... a gente entende algumas características dessa geração que são diferentes, mas não é ele não quer chegar líder, não é por preguiça. Talvez a gente tenha que mudar esse novo papel da liderança dentro das organizações. E vem esse desafio do RH, esse desafio da cultura da empresa.
Por quê? Talvez esse jovem não queira chegar a líder porque ele não quer chegar aquele líder comando e controle, aquele líder que tem que mandar e obedecer. Isso não faz sentido para ele. É um novo papel da liderança que as empresas precisam ter para que esses jovens queiram estar ali. Porque os jovens, eles querem estar numa empresa, uma marca empregadora forte. Uma marca empregadora com uma governança forte. Uma marca em que não é só na parede que as coisas estão ali e que ele sente isso. Se ele não sentir isso, ele não vai ficar nessa empresa. Então, o desafio é mudar esse novo papel da liderança. Fazer uma liderança mais humana, mais verdade, para que esse jovem queira. São os nossos futuros. E, às vezes, separar, né? Geração X, Y, Z, tem algumas coisas que são diferentes. Porque os jovens já nasceram com a tecnologia. Já é uma grande diferença da nossa época. É diferente da gente, né? Que era analógico e teve que fazer essa transição aos trancos e barrancos, né? É muito diferente. Mas, assim, é uma geração que tem como... Ela quer chegar, então, a postos de liderança, né? Claro, ela quer crescimento dentro das organizações. Ela quer ser bem remunerada, mas ela quer ter qualidade de vida. Mas ela quer ter qualidade de vida. Não são os workaholics lá da década de 80, 90. Isso, ela quer ter qualidade de vida. Ela quer praticar o esporte, ela quer ir para academia, ela quer uma alimentação saudável, ela quer um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E aí, a gente tem os perênios. O que são os perênios? Os perênios são aqueles que eles têm a mente aberta o tempo inteiro, eles conseguem se conectar tanto com os jovens, como conseguem se conectar com os mais 50, mais 60. É aquela geração que passa por todas elas juntas. É o perênio, é aquilo que é aquele jovem é aquele sempre jovem, mas de mente aberta. Somos nós, fala a verdade, eu também, me vi nesse aí. Se viu nesse, não é por idade que a gente... Né? São flexíveis. Adaptabilidade. Falamos juntas. Falamos juntas. Eu acho que é tudo hoje. É tudo. Adaptabilidade é uma das competências mais importantes. A gente tem que se adaptar a esse novo cenário. Os jovens têm que se adaptar aquele mais 50, mais 60, mais 50, mais 60 tem que se adaptar. Tirar o melhor de cada um. Juntar a força de cada um. Isso é perenidade. A geração perene é o que a gente mais precisa. As pessoas com mente aberta. Mente é igual paraquedas, funciona melhor aberta. Então, as pessoas precisam dessa mente aberta. O Peter Drucker falava o seguinte, que as únicas coisas que acontecem sozinhas nas organizações são a desorganização, o atrito e o mau desempenho. Para o resto todo, você precisa de liderança. Isso já acontece de uma forma, mas a liderança é isso. Né? Para o resto todo, você vai precisar de líderes que cuidam disso. Por isso, a gente está com uma escassez de líderes que são estadistas, líderes que sabem cuidar de si, líderes que sabem cuidar do outro, que conseguem equilibrar essa vida pessoal e essa vida profissional. Está muito difícil? Tá. Mas é dando exemplo, é ajudando uns aos outros que a gente vai conseguir. Porque eu acho que essa diversidade dentro de uma empresa, né, essa geração de 20 e poucos anos, com a geração de 50 e poucos, de 70 e poucos, eu acho que isso é que faz uma massa crescer mesmo, né, dentro da empresa. É isso que faz, essa de diversidade, de raça, de gênero, de idade, né, de trazer mais mulheres. Se a gente fala das mulheres, se não dão as oportunidades mais para as mulheres, como é que a gente vai ter mulheres chegando ao CEO se a gente está contratando menos mulheres? Vamos contratar mais as mulheres. É isso que faz. E o PI, ele vem trazendo muito isso. O PI, ele traz a diversidade de perfis. Como é que se eu tenho uma característica, a minha característica mais forte é de... Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente, ele falando assim, nossa, mas fulana pensa muito fora da caixa, fulana quer mudar tudo, a fulana, ela não quer olhar, ela não segue o planejamento e tudo. Eu falei, graças a Deus, você contratou ela para isso. Já tem quem cuidar disso. Você não quer usar o ponto forte dela? Deixa ela pensar diferente, deixa ela ser proativa, deixa ela mudar o desvio das coisas. Ela está ali para fazer inovação, ela está fazendo para mudança. Mas você precisa daquele outro que vai ser aquele planejador, aquele mais eficaz. Um complementa o outro, mas cada um dentro da sua característica mais forte. Ainda bem que você tem esses estilos diferentes. Dá mais trabalho? Dá. Claro. Mas ainda bem que você tem, porque é assim, aquele que joga no ataque e aquele que joga na defesa. Isso que é importante. Tem os volantes ali, o pessoal que vai levando a bola, né? É isso. Tem o que faz o gol, o que defende, né? Tem o goleiro. Então é a vida, né? É a vida. E uma empresa é feita de pessoas. E a tecnologia está para ajudar
a tirar esse robô de dentro da gente. Para a gente usar esse lado mais humano, esse lado, que é o que o filme do Super-Homem traz muito, esse lado mais humano, esse lado do acolhimento, esse lado de cuidar dos relacionamentos. Por quê? É a qualidade dos relacionamentos que impacta diretamente na qualidade dos resultados. Eliane, e com a PI, você atende gestores, líderes do Brasil inteiro? Você vê muita diferença nas regiões, no tipo de empresa, como que é esse comportamento? Isso tudo influencia ou não? Influencia, a cultura influencia. Né? A nosso escritório, a nossa matriz está em São Paulo. O paulista é muito diferente. O mineiro é diferente no sentido. Você chega com o mineiro, você toma um café. Qual que é a sua família? Onde você nasceu? Onde você mora? Tem disso. É isso. São Paulo não. Você chega já, é o trabalho, pronto, não sabe se você é mineiro, se você é paulista e tudo. A cultura é diferente. Mas é isso que faz. Isso é muito gostoso também das regiões. O Nordeste já é diferente. O Sul, que já tem uma cultura, né? Mais do paulista, mais o Sul. O paulista tá mais essa complementariedade que é diferente, esses estilos que são diferentes. E a gente tem que lidar com as pessoas que são diferentes. E é isso que me energiza muito. Eu adoro lidar com gente que é diferente, de conhecer culturas diferentes, empresas que são diferentes, culturas que estão trazendo essa complementariedade, mas que querem só uma coisa, crescer junto. E seja uma empresa da economia tradicional, né? Uma mineradora, uma siderúrgica, construção civil, e uma empresa também de tecnologia, todas elas desembocam num caminho só, que é o ser humano, né? Que é igual em qualquer lugar, né? É igual em qualquer lugar, que é o desafio maior a lidar. Máquina aceita as coisas, a gente vai, programa e tudo. A gente tem que estar usando cada vez mais a tecnologia, ainda bem que a gente tem. O pessoal está com medo da IA, de substituir todas as profissões, essas coisas aí? Tem isso? Tem isso. Algumas profissões, claro que vão desaparecer. Aquelas profissões mais mecânicas já estão desaparecendo. Mas a gente vai usar o quê? Isso aqui, olha, é esse lado mais humano. Isso ela não consegue fazer ainda, tecnologia. Esse lado de pensar, esse lado da empatia, esse lado desse cuidado. É isso que é ser humano. Ah, que legal. Eliane, uma hora de conversa, menina. Nossa, que beleza. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. Não é? E se deixar, a gente fala o dia inteiro aqui. Falar faz bem, faz Eunice. muito a gente bem. Tem que colocar, falar das coisas, o que tá bom, o que não tá, trocar ideia. E como a gente aprende nessa troca. E quando você começou a falar da liderança, é isso. A liderança tem que fazer isso, olha, conversar. É sentar, é chamar para um café. Vamos conversar, é chamar para um almoço, é chamar... Vamos conversar, isso que é importante. A pandemia não conseguiu acabar com isso, né? Não. Só reuniões virtuais, né? Todo mundo falava, agora vai ser assim, é só home office. E aí agora vem outro choque, né? É home office, é híbrido, não, tem que voltar para a empresa. Cada um acha um jeito, mas as grandes empresas, isso é muito difícil, né? Deixar um povo em casa, um povo no escritório. Como é que faz essa massa aí se desenvolver, né? Isso é não outro tem certo desafio. E errado. Depende da cultura, depende da estratégia da empresa, o que a empresa pode. Porque tem algumas coisas que podem ser difíceis. Uma empresa muito grande, entender um outro, né? Casos mais particulares. É importante, mas tudo conversado, tudo com muita transparência, com essa liderança próxima. Sempre se encontra a melhor solução. Chega num coeficiente comum, né? Se não chegar também, a pessoa vai procurar outro lugar, não é? Porque isso, se vê que não é que aquilo. Não falta, né? Ela, vai. Hoje não tem tanto essa coisa, né? Não, eu tô aqui, não posso sair daqui, criou raiz, né? Tá com a plaquinha do patrimônio, acabou isso. Acabou. Que bom. A empresa tem que ser o seguinte, é uma prisão sem muros, a pessoa tá ali. Mas ela tá ali porque ela quer, né? Não... Isso é verdade. Que ela está pronta, porque ela pode sair. Então, você tem que valorizar. Se ela é importante, valorize ela para ela querer estar sempre ali. Eliane, muito obrigada. Parabéns aí pela sua fala tão transparente. Meu Deus. Obrigada por você fazer a gente falar. É você que traz isso. Gostei demais da conversa, aprendi muito e que a gente continue evoluindo, né? Não dá para parar, não dá para virar Porsche.
Não, aprender, sempre buscar novas informações. E essa troca com pessoas que nos alimentam, isso é o mais importante. Legal. Obrigada, Eliane. Obrigada, Helenice. Sucesso para você aí na PI por mais décadas aí, né? Que a gente vai vivendo cada vez mais também, vai vivendo né? cada vez mais e a gente tem que viver com saúde, vamos. Qualidade de vida, qualidade de vida. Gente, vou ficando por aqui. Hoje, no episódio da temporada Minas S.A. Governança, eu conversei com a Eliane Ramos, diretora da PI Brasil. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Minas S.A. Temporada Governança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.